A obra A Megera Domada se passa em 1900, na Inglaterra. Melissa é a filha mais velha do Ducado Edenil, e, nesse momento, está escorregando pela escada, até que uma serva segura ao chegar no fim da descida. A serva pergunta até quando Melissa irá se comportar dessa forma. Melissa responde que pensará sobre isso e lembra que a serva tinha dito que um cavalo novo chegaria. Em seguida, volta a correr. Desde pequena, Melissa tem sido um problema, a causa de muitos incidentes. Seus professores vão embora em menos de uma semana. Ela já foi enviada a um convento, mas acabou envolvendo-se em um incidente com uma jovem freira. Ela está sempre tão envolvida em problemas e confusões que é difícil acreditar que é filha de um duque. Ainda assim, foi agraciada com um incrível talento. Ela é muito bem versada nas artes. Porém, o problema é o que ela pinta. Um de seus professores se negou a continuar ensinando-a após vê-la pintando um quadro indecente. Para ele, uma dama criada com tanto zelo jamais poderia pintar algo tão obsceno. O pai de Melissa afirmou que encontraria outro professor, e ela expressou sua vontade de ir até Paris. O pai pergunta o porquê, dizendo que, se ela quiser ver alguma exibição, poderá ir quando seu irmão retornar. Melissa diz que gostaria de ir sozinha, mas o pai nega, afirmando que eles não sabem quais problemas ela pode acabar causando lá. Ele pede para ela não ficar desapontada, pois, de uma maneira ou outra, sabe que seria impossível para ela ir tão longe sozinha, e, em seguida, Melissa diz que vai se retirar primeiro, irá para o quarto. Lembranças das falas dos empregados surgem, dizendo o seguinte: a senhoria fez com que sua nova governanta fosse embora novamente. Como uma mulher de linhagem tão nobre pode pintar essas obscenidades? Mesmo que eu tente, não consigo ver uma grama sequer de dignidade nela. Como um garoto. Deitada em sua cama, Melissa pensa que isso é frustrante e que, em momentos assim, gostaria que sua mãe estivesse viva. Sua mãe dizia que as mulheres mais lindas nunca se importam em como se parecem, ao invés disso, fazem o que querem. Essa é a essência de uma mulher bonita. Não é para Melissa se moldar em prol dos outros, ela deve fazer o que quiser. Melissa acaba escutando uma conversa de seu pai com uma serva. Ele admite que está preocupado com Melissa porque ela está cada vez mais parecida com a mãe. A empregada diz que ele amava a mãe de Melissa, ele afirma, mas acrescenta que quer que Melissa viva uma vida normal. A serva diz que ele não deve se preocupar, pois o noivo de Melissa chegará em breve. Com essa revelação, Melissa se assusta. Rapidamente fazendo as malas, ela afirma odiar a ideia de casamento. Olhando para um retrato dela com a mãe, Melissa reafirma que pode fazer o que quiser. Ela decide que irá fugir para Paris. Chegando em Paris, Melissa conseguiu um lugar para ficar. O quarto dela no ducado é bem maior do que a casa onde ela vai ficar, mas, por causa da pressa para conseguir um estúdio, terá que se contentar com esse. Ela pensa que agora poderá pintar seu melhor quadro e irá chocar toda Paris, pois é um gênio. No entanto, as coisas não são tão fáceis. Ela não conseguiu esboçar nada desde que foi embora de casa em um ataque de raiva. Mas Melissa não desanima, ela decide que deve sair um pouco, pois ainda não se adaptou a Paris. Ela precisa dar uma volta para organizar os pensamentos. Nas ruas, Melissa nota que, mesmo de dia, o lugar é bastante escuro. Ela também sente que todos estão olhando para ela com atenção, por isso, decide apressar os passos. Logo, ela nota que está sendo seguida e apressa ainda mais os passos até finalmente começar a correr. Melissa consegue se esconder, fazendo seus perseguidores a perderem de vista. Ela pensa que deve se apressar, porém, acaba se desequilibrando e caindo sobre uma porta, abrindo-a caída no chão. Melissa reclama que isso a irritou, ela não notou que havia uma porta ali. Erguendo o rosto, ela se surpreende com a visão diante dela, um homem sem vestes que aparentemente acabou de sair do banho. Melissa fica chocada e logo vê o corpo do rapaz como uma estátua, uma obra de arte, e pensa que ninguém nunca lhe disse que aquilo poderia ser tão grande. O homem, ao notar Melissa, também se assusta, porém, ao escutar as vozes dos perseguidores perguntando onde Melissa poderia ter ido, resolve ajudá-la. Ele a puxa pelo braço e depois a envolve em seus braços, ficando assim com ela até que as vozes desaparecem. O rapaz a solta e pede perdão, e Melissa não perde tempo, segurando as duas mãos dele e pedindo para que ele seja seu modelo. Ele pensa que Melissa é louca e, quando vai perguntar que tipo de estupidez é essa,
para, notando que seu corpo molhado acabou também molhando as roupas dela. Ele a empurra para fora e joga um casaco para ela usar. Melissa agradece pelo casaco e diz que irá lavá-lo adequadamente antes de devolvê-lo. O homem, ainda surpreso e envergonhado, pensa o que há de errado com ela. Inicialmente, o rapaz pensou que Melissa estava apenas o irritando com bobagens. Contudo, as abordagens de Melissa sobre ele ser seu modelo acabaram se mostrando reais. Agora que o tempo está frio, Melissa aparece novamente e o homem diz que já falou que não será o modelo dela. Melissa diz que hoje não foi até ele para isso, mas sim para comprar a bebida que ele vende. O rapaz diz que são apenas 4 da manhã. Ela é a primeira cliente do dia. Melissa, então, pergunta novamente se ele quer ser o modelo dela. Melissa explica que as sessões de desenho durarão 2 horas por dia, por 2 semanas. Ela irá registrá-las depois, e é claro, este é um trabalho pago. Ele pergunta qual é a taxa de pagamento e Melissa entrega o papel do contrato para ele, perguntando se aceita esse valor. Ela não sabe ao certo qual o valor de um modelo, então, se ele não estiver satisfeito, eles podem discutir. O homem fica surpreso com o valor. O que ela está oferecendo é bem mais do que o valor anual que ele ganha, e ele pensa que com esse dinheiro conseguirá enviar pelo menos 3 crianças à escola. Ele acaba concordando com os termos e aceita ser o modelo dela, dizendo que seu nome é David. Em outro dia, David pensa que aceitou fazer isso, mas ele nunca modelou antes, ele não sabe o que fazer. Ele pensa que talvez deva apenas ficar parado e se auto-julga por ter se arrumado demais. Por fim, pensa que ela é uma mulher jovem, ela pode querer que ele faça coisas estranhas. Melissa abre a porta do estúdio, interrompendo os pensamentos de David. Ela diz que ele pode entrar e que já preparou tudo. Melissa se senta e pergunta o que ele está fazendo parado. David não entende e Melissa diz que no contrato estava escrito que ele seria um modelo nu. Ele reclama, perguntando se havia uma cláusula assim, e diz que ela deveria ter avisado desde o começo. Melissa pergunta por que ele está tão espantado. Ela deu tempo suficiente para ele ler todo o contrato. Ele pergunta se ela não está envergonhada e ela pergunta por que deveria estar. Ele diz que é porque ela é uma mulher. Com isso, ela apenas o empurra para outro cômodo e diz para ele retirar suas roupas. Com David apenas usando uma toalha na cintura, Melissa pede para ele fazer a pose do quadro Nascimento de Vênus, de Alexandre Cabanel. Enquanto ela começa a desenhar, David nota que ela parece bastante focada e que talvez isso seja mais sério do que ele pensou. A primeira vez que a viu, ele sentiu que ela tinha uma grande postura e elegância. Se ela lhe ofereceu tanto dinheiro, então ela deve ser uma nobre estrangeira. No entanto, os olhos dela parecem tão inocentes enquanto pinta. Houve um tempo em que ele também tinha esse mesmo olhar. Houve um tempo em que ele também queria desenhar. Tudo o que ele podia fazer era se espreitar em estúdios, mas nenhum o acolheu. Melissa pede para eles pararem por hoje, pois já está ficando tarde, e afirma que ele fez um ótimo trabalho. David pensa que não tem por que ficar pensando nessas coisas, ele só precisa ser pago. David pergunta se já pode receber pelo seu dia de trabalho, e Melissa diz que sim. Quando ele sai, ela pede para que ele volte para casa em segurança e pensa que o Natal está próximo. No Natal, Melissa decora um pequeno pinheiro, e enquanto sente frio, pensa que essa poderia ser uma véspera de Natal perfeita se os encanamentos congelados não tivessem estourado. Ela pensa que nesse momento seu pai, irmão mais velho e madrasta devem ter preparado uma grande festa, e se pergunta se eles estão vivendo bem sem ela. David acabou traçando uma linha entre eles. Ela pensa que a vida que está vivendo agora é bastante solitária. Nesse momento, David aparece em frente à porta de Melissa. Ele diz que há um grande incêndio na igreja. Todos os homens da vila foram convocados para ajudar a apagar o fogo, mas parece que o fogo não acabou. Isso já faz algum tempo. Ele precisa voltar para lá, mas atualmente 3 crianças estão na casa dele e o mais novo está com febre. No momento, ele não consegue encontrar ninguém para cuidar deles. Antes que ele possa terminar de falar, Melissa segura as mãos de David e diz que irá cuidar das crianças. Nesse momento, salvar as pessoas é o mais importante e David agradece. Quando chega na casa de David, ela é recebida por uma garota chamada Chloe, que diz que seu irmão já dormiu.
Melissa pergunta se Chloe já jantou e a convida para comer com ela. Chloe aceita. Enquanto cuida do menino, Chloe pergunta a Melissa de onde ela veio e Melissa diz que é da Inglaterra. Chloe fala que David quer ir para a Inglaterra, ele diz que lá tem obras de arte extraordinárias. Chloe pergunta se Melissa gosta de David, o que a deixa envergonhada. Chloe a puxa para outro lugar e mostra os desenhos de David. Melissa diz que os desenhos são delicados e dá para ver o quanto David trabalhou meticulosamente neles. Chloe diz que quando seus pais morreram, David parou de desenhar. Eles não têm nenhum parente próximo, então David teve que cuidar sozinho dos irmãos. Ele também acabou abandonando a escola. Chloe gostaria que David continuasse desenhando, sem se importar com ela e o irmão mais novo. As duas escutam um barulho vindo do quarto. O menino acabou caindo da cama. Melissa nota que a febre piorou e pede para Chloe trazer mais toalhas e água morna. Melissa pensa que precisa se recompor, pois ela é a única adulta ali, ela deve resolver essa situação. Quando David chega em casa, se depara com Melissa dormindo apoiada na cama de seu irmão mais novo. Ele percebe que a febre do irmão diminuiu e, em seguida, acorda Melissa, pedindo que ela se levante. Melissa acorda e diz que a febre do irmão dele, Alan, quase já se foi. Ela também já alimentou Chloe e a colocou para dormir. A pior parte já passou, então ele não precisa se preocupar. David agradece Melissa por cuidar de seus irmãos e afirma que nesse tempo todo a compreendeu errado. Ele diz que não a evitou por odiá-la e pede desculpas caso tenha machucado os sentimentos dela. Sorridente, Melissa o abraça e lhe deseja um Feliz Natal. Ele retribui o abraço e também deseja um Feliz Natal a ela. Já fazem alguns meses desde que David se tornou modelo de nudismo, e há algo que ele notou. Mesmo que Melissa esteja à beira da morte, ela nunca fala de si mesma. Além disso, ela nunca fala sobre a pintura. Ela é alguém que parece estar escondendo alguma coisa. David pensa que eles comem juntos, saem juntos, mas ele não sabe se é certo se envolver com ela. Ele se pergunta se todos os artistas são iguais a Melissa ou se ele não é bom o suficiente. Resolve não pensar muito nisso e acaba anotando um caderno no chão. Quando Melissa volta após comprar algumas tintas, David está segurando seu caderno e pergunta se ela está planejando mostrar aquilo no Salão de Paris sem dizer nada a ele. O salão servia para exibir obras de arte, especialmente pinturas, dos membros da Academia Real de Pintura e Escultura. A exposição foi chamada de salão pelo fato de ter sido organizada no Salon de Apollon, do Museu do Louvre. Ele pergunta se ela iria vender a nudez de outra pessoa apenas para chocar as pessoas. Indaga quem ela pensa que é para fazer algo assim. Diz que, sendo uma mulher desenhando um modelo no masculino, ela não será a única julgada ou exposta, ele também será. Afirma que foi por essa razão que ela se aproximou dele e pergunta se ela sabe quantos pontos o nu de uma mulher ganha todos os anos. Melissa rebate, afirmando que é arte. Em um momento de raiva, David retira o pano que cobre sua pintura e a encara. Ele afirma que Melissa até agora o tem visto dessa maneira e que ela deve estar brincando com ele. Nesse momento, Melissa se lembra das palavras de seu professor, que dizia que arte não é brincadeira e que ela deveria parar com aquelas pinturas estúpidas. Se ela considerava pintar uma brincadeira, deveria simplesmente parar. Irritada, Melissa empurra David contra o chão, ficando assim em cima dele, e pergunta o que ele sabe. Enquanto chora, ela diz que nunca pensou em pintar como uma brincadeira, mas todos dizem que ela pensa que é. Todos continuam a chamando de vulgar, e a parte mais frustrante é que, como todos falam isso, ela também passou a acreditar. Agora que David disse isso, ela supõe que todos têm razão. David enxuga as lágrimas dela e diz que isso não é verdade, que ela é a garota mais doce que ele conheceu. Ela é amável, confiante, mais do que qualquer outra pessoa. Esse é o tipo de mulher que ela é. Ele pede desculpas por tê-la julgado e diz que deveria tê-la escutado primeiro. Abraçando-a, pede que ela não chore e a beija. Quando ele se afasta, Melissa se aproxima novamente e beija os lábios dele. Logo em seguida, morde o lábio inferior dele. David se afasta e pergunta quem a ensinou esse tipo de beijo. Ela diz que foi sua primeira vez. Depois disso, os dois voltam a se beijar.
Após isso, eles têm seu momento mais íntimo que não posso narrar. David pede explicações sobre o quadro, e Melissa diz que iria exibir esse quadro no salão, porém disfarçada. Ela ouviu dizer que uma vaga ficará aberta devido a algumas circunstâncias que aconteceram no salão. Se eles pendurarem o quadro lá, com certeza haverá comoção. David diz que não aposta nisso, mas está curioso. Ele pergunta por que ela decidiu escolher a nudez masculina, pois, caso quisesse receber boas avaliações do público e dos críticos, deveria expor algo mais familiar, como o quadro Judite e Holofernes da pintora Artemisia Gentileschi. Judite e Holofernes é um quadro de inspiração bíblica de Caravaggio, pintado em 1599. A pintura mostra Judite decapitando o general Holofernes após tê-lo seduzido, o que provocou reações de horror e surpresa entre os primeiros espectadores, pois Caravaggio conseguiu dotar a obra de grande realismo e crueza. A pintura de Artemisia, uma pintora barroca italiana que foi abusada por Agostino Tassi, seu tutor, e cujo julgamento foi traumático, é frequentemente interpretada como uma expressão de vingança ou catarse, com ela mesma como modelo para Judite. Contudo, a afirmação de que Tassi foi o modelo para Holofernes é especulativa, não comprovada por evidências históricas. Melissa diz que parodiar essa pintura é uma boa escolha, mas ela quer mostrar a beleza do corpo masculino. David pergunta se, aos olhos dela, o corpo dele é belo, e se for assim, ela não seria igual a outros artistas que anseiam por romance e beleza? Isso não é desejo, mas sim a objetificação da adoração. Melissa diz que ele está correto e que ela não está buscando sucesso apenas como uma artista decente. Ela deseja chocar as pessoas ao ponto do pânico. A maioria das pessoas é contra coisas desconhecidas, no entanto, anseia por estímulos chocantes. Então, a pintura dos dois definitivamente será um sucesso. David acha estranho ela ter dito nossa pintura e não minha pintura, mas deixa esse pensamento consigo mesmo e diz que entende sobre o que ela está falando. Ele conhece uma pessoa que trabalha como guarda real do palácio, e irá ajudá-la. Nesse momento, se ouve uma voz chamando por Melissa. É o pai dela e seu noivo, Felipe. David teve que se esconder enquanto Melissa atende os dois. Com todos reunidos, Melissa diz que não quer se casar. O pai dela diz que não entende o que ela está pensando e pergunta o que ela está tentando dizer. Antes que ela responda, Felipe pede para ter uma palavra sós com Melissa, e o pai permite. Felipe pergunta se ela está pensando em mostrar sua arte no salão. Ele sabe que ela quer fazer isso, pois é o que ela fala desde nova. Felipe pede para Melissa se casar com ele. Ele vai ajudá-la a colocar os quadros no salão. O principal crítico é amigo do pai dele, assim não será difícil ela se tornar uma competidora. Mesmo que eles se casem, ele não irá impedi-la de fazer a arte dela, pois gosta dela. David, que está escutando tudo, se pergunta qual é o objetivo de Felipe. Ele não consegue entender completamente o que ele está falando, pois está falando em inglês. Felipe diz que está interessado nela e em sua arte, e que ela pode pensar nele como seu primeiro apoiador. Melissa pede para ele parar de brincar e pergunta se ele sequer entende o mundo artístico dela. Felipe diz que ela não faz esforço nenhum para ensiná-lo. Todos esses anos ela tem se afastado e feito tudo por si mesma. Ela quer alguém que demonstre interesse, mas sequer explica algo para as pessoas ao redor, e pergunta se esse é o mundo artístico dela. Melissa fala para que ele saia. Felipe apenas diz que eles podem ir para o Japão na lua de mel. Quando Felipe e o pai dela vão embora, David sai de seu esconderijo e pergunta para Melissa quem são essas pessoas. Melissa diz que era seu pai e seu noivo, e se apressa a explicar que foi um casamento arranjado pelo seu pai desde que ela era jovem e que não pretende se casar com ele, pois nem sequer o ama. David diz que ela deveria ter contado isso antes, e pede para ela explicar agora a situação. Melissa conta tudo o que aconteceu para David, e afirma que Felipe não está errado. Quando seu pai perguntou o que ela queria fazer, ela nem soube o que responder, e o olhar que ele lançou para ela parecia que iria chorar a qualquer momento. Ela se pergunta se, mesmo expondo aquelas pinturas que nem sequer pode mostrar ao pai, seria capaz de alcançar seu objetivo, e também se pergunta por que é tão egoísta, porque sempre incomoda os outros, como acabou se tornando assim. Provavelmente isso começou quando sua mãe morreu. David a abraça, afirmando que ela tem feito o seu melhor, e diz que, em vez de sofrer sozinha, ela deveria ter uma conversa honesta com o pai.
Melissa diz que David é muito gentil, mas agora, ela quer pensar nisso sozinha. Em outro dia, Melissa se pergunta se deve agir como teimosa e dizer ao seu pai que vai ficar em Paris. Ela pensa que, se mostrar a ele os resultados, tem certeza de que ele reconhecerá seus sentimentos. Ela não fugiu para Paris, apenas está seguindo seus sonhos. No entanto, ela tem certeza de que foi um plano ridículo desde o início. Agora, ela só queria ficar mais tempo com David, mas uma brincadeira dessas tem que parar logo. David aparece em sua casa, e Chloe pergunta se ele está passando bastante tempo com Melissa. Ele diz que não, pois ela está descansando. Porém, Chloe diz que viu Melissa subindo em um carrinho com um homem rico, e acha que estão indo para a estação de trem. David, então, na chuva, corre em direção à estação de trem. Ele não se importa se ela está noiva ou não, mesmo se ele não puder ser a musa dela, isso não importa. Quando chega até a estação, David grita o nome de Melissa, chamando a atenção dela e de Felipe. David diz que não irá entender se ela falar em inglês, e parece que ela fica cada vez mais estrondosa quando está chateada. Ele também não é o tipo de homem que pode ir até o Japão para ver uma arte, mas de uma coisa ele tem certeza, ele a ama mais do que qualquer pessoa deste mundo. A arte dos dois irá dar certo, e pede para que ela não se case com Felipe. Chorando, Melissa corre até David e se atira nos braços dele. Melissa diz ao seu pai que quer ficar em Paris. Pela primeira vez, ela encontrou algo que realmente quer fazer e nunca viu isso como uma piada. Ela não irá desapontá-lo, então pede para ele confiar nela mais uma vez. O pai de Melissa acaba se lembrando de sua falecida esposa, mostrando uma pintura de Melissa. Ela havia afirmado que Melissa iria crescer e ser uma criança com muitas surpresas. Assim, o pai permite que Melissa fique em Paris, porém ainda não está de acordo com o relacionamento dela com David. Ele o ameaça, dizendo que se David colocar as mãos em Melissa, ele não vai apenas sentar e assistir. Por fim, antes de partir, o pai diz que ama Melissa, e ela diz eu te amo de volta. David leva Melissa para um bom lugar onde dá para ver o céu. Melissa diz que ele foi muito legal mais cedo, do jeito que apareceu. Embaraçado, David não quer falar sobre isso, e Melissa respeita essa decisão. David diz que tem algo a dizer para Melissa. Ajoelhado no chão, ele pergunta se ela quer casar com ele. Ele sabe que é ridículo, mas o que disse anteriormente é verdade. Melissa pergunta se é verdade que ele a ama mais do que qualquer pessoa no mundo, e tem um ataque de vergonha. David pergunta se ela está bem. Ela diz que está bem e que aceita casar com ele. Ela diz que eles vão para o Japão na lua de mel, e que quer ter 10 filhos. David acaba rindo dela, perguntando sobre o que ela está falando. Ela pede para ele não rir, pois está falando sério, e ele diz que é porque ela é fofa. No dia da exposição dos quadros, Melissa consegue pôr o seu, e as pessoas ficam chocadas, se perguntando quem colocou essa imagem obscena em um local onde as crianças podem ver. Porém, outros sussurram entre si que a pintura é boa e se perguntam quem é o modelo. Melissa acorda David pulando em cima dele, falando que ele deve ver o jornal agora, pois estão falando sobre a pintura. No jornal diz que a pintura exposta no palácio, que incluía um homem, foi retirada poucas horas depois da inauguração. Ela ganhou muita atenção, e muitas pessoas começaram a procurar a fonte e o artista dessa obra-prima. A teoria mais plausível conclui que é um artista masculino. Melissa fica feliz que todos estão falando da pintura, até mesmo críticos. Ela e David conseguiram fazer o que Melissa queria, chocar toda Paris. Eles se beijam profundamente, mas Melissa logo se afasta, dizendo que eles têm que ir a um lugar à noite. Usando roupas mais chiques, Melissa leva David até uma casa de leilão. Ele diz que é a primeira vez que vai em um, e ela explica que durante o dia é um teatro, mas à noite realizam leilões. David nota que, apesar de todos usarem máscaras, é possível perceber que todos são pessoas importantes. O apresentador do leilão anuncia que finalmente o momento que todos estavam esperando chegou. Agora, irão anunciar o destaque do leilão, que se revela ser a pintura de David, e as pessoas já fazem seus lances. David diz que um tempo atrás recebeu uma ligação de um corretor,
Ele não mencionou nada sobre para onde foi a pintura da exibição, e agora sabe que ela foi para o leilão. David pergunta se as pessoas sabem que Melissa é a pintora, mas ela diz que não sabe, pois assinou o quadro com um pseudônimo. Por fim, para o choque de David e Melissa, a pintura é vendida para uma mulher que ofereceu 100 mil francos. Após o leilão, uma festa começou e David e Melissa estão na sacada do local. David diz que a festa é mais sufocante e desafiadora do que ele pensou, porém, se ela o beijar apaixonadamente, ele ficará bem. Melissa desvia do beijo quando a mulher que comprou a pintura surge, perguntando se está os atrapalhando. Melissa reconhece como Marie Morijo, uma pintora expressionista. Vendo que Melissa é uma fã dos trabalhos de Marie e começou a elogiá-la bastante, David decide se retirar, deixando as duas sozinhas. Marie pergunta se foi Melissa que fez a pintura do salão que foi nomeada de Vênus. Melissa pergunta como ela sabe, e Marie diz que consegue saber apenas olhando, afinal, eles comemoraram bastante no leilão. Melissa pergunta por que ela comprou a pintura por uma grande quantidade de dinheiro, pois deve ter sido inadequada aos olhos dela. Marie diz que Melissa precisa ser mais confiante. Ela pensou que Melissa tinha pendurado a pintura secretamente, por isso não deixou as iniciais, e pergunta se ela não tinha certeza que isso chamaria atenção. Agora, todos em Paris estão focados nela, na pintura. Marie diz novamente para Melissa ser mais confiante, pois ela é jovem e tem muito que viver. David e Melissa estão andando pelas ruas de Paris, sorridentes e felizes, com David segurando uma garrafa de bebida alcoólica, um pouco bêbado, perguntando para uma pessoa aleatória qual é o horário. Melissa diz a ele que quer dar a ele metade do dinheiro que ganhou da pintura, mas ele diz que não, pois a pintura é dela e ele já recebeu a taxa de modelagem. Melissa segura a mão de David, falando que é sério, se não fosse por ele, ela não teria ido tão longe. E ela não está apenas doando e ele perde sua vantagem depois de ficar bêbado. David ri e a beija, perguntando qual horário ela acha que é agora. Chegando no estúdio, Melissa diz que o nome da pintura não é Vênus, mas sim Minha Pequena Megera, e eles se beijam. A narração final surge, afirmando que uma megera nunca pode ser domada pelo mundo, o mundo é dominado pela megera, para todas as megeras desse mundo, desejo e amor. Assim se encerrando a megera domada.